Em nossa busca pela verdade, hoje desafiamos uma norma social estabelecida. Será que a mensagem da Bíblia se alinha com a ascensão e a aceitação atual da comunidade LGBTQ, ou, pelo contrário, a contradiz? Abramos a palavra de Deus e estudemos as Escrituras. Mas antes, oremos. Pai Celestial, agradecemos de todo o coração pela mensagem da Escritura. É como uma luz no caminho. Ela atravessa a escuridão. Ela nos revela as suas verdades divinas. Guia-nos enquanto estudamos. Abra nossos corações para entender sua palavra sobre este assunto vital. Capacita-me a apresentá-la com amor, bondade e compaixão, mas com a clareza da sua palavra. Em nome de Cristo, amém. O homem mais sábio que já viveu, além de Jesus, Salomão, disse isso no livro de Eclesiastes. Encontramos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Na parte final do versículo ele diz: há tempo de calar e tempo de falar. E esse versículo tem ecoado na minha cabeça. Há um tempo de ficar calado e um tempo de falar. Por que escolhi falar sobre este assunto agora? Existem algumas razões específicas para isso. Primeiro, estou deveras preocupado. Preocupado com a direção que a nossa sociedade está a seguir e com o impacto que isso terá na igreja que tanto amo. Estou profundamente preocupado com a próxima geração. Estou preocupado com os jovens adultos que estão absorvendo uma mensagem que não se alinha e, de fato, não está em conformidade com as Escrituras. Preocupo-me com as crianças cujas mentes estão sendo saturadas com informações sobre a comunidade LGBTQIA+. Eu estou deveras preocupado, como podem perceber. E é motivado por essa preocupação, por esse cuidado e por esse amor que eu lhes falo hoje. Existem certas coisas que me levaram a esta conclusão de que é hora de falar. Deixem-me dar alguns exemplos disso. Apresento aqui apenas alguns incidentes recentes que me motivaram a abordar a questão da sexualidade humana. Primeiro, em 3 de julho de 2023, o New York Post noticiou que na recente Marcha das Drag Queens de Nova York, os ativistas gritaram, e estas são as suas palavras: estamos aqui, somos queer e estamos vindo pegar seus filhos. Isso pareceu ultrajante. Para mim, é chocante, mas não é uma surpresa. Nos últimos anos, essa retórica tão direta e ultrajante tornou-se bastante comum. Há 2 anos, o coro masculino gay de São Francisco publicou um vídeo no YouTube onde 81 membros cantam uma canção com o refrão: "Vamos converter os vossos filhos". Acontece pouco a pouco, de forma silenciosa e sutil. Você dificilmente vai perceber. Já tem acompanhado alguns dos debates que estão a acontecer hoje nas escolas públicas, onde crianças entre os 4 e os 8 anos estão sendo forçados a receber e a ler livros sobre relacionamentos de pessoas transgênero e LGBT e também a serem introduzidos a fantasias sexuais numa idade extremamente precoce. As crianças aprendem sobre casamento gay, pronomes preferidos e identidade de gênero graças a livros infantis intencionalmente colocados nas escolas para doutrinar nossos filhos numa agenda não bíblica. Aqui está apenas um exemplo disso. O livro Eu Sou Jess. Cito o livro Eu Sou Jess. Tenho cérebro de menina, corpo de menino. Isso é ser transgênero e eu nasci assim. É fascinante e já explico o porquê. Num estudo recente, 65 a 94% das crianças que alegam possuir um gênero distinto daquele de seu sexo biológico, em outras palavras, uma garota que apresenta disforia de gênero e insiste em se identificar como um menino. Ela diz ter corpo de menina, mas é menino, 65 a 94% delas. Mais tarde na vida, ao entrarem na fase da adolescência, elas reconhecem ser uma menina ou um menino, retornando ao seu sexo biológico.
Ora, se elas nasceram assim, em outras palavras, se nasceram transgênero, isso certamente não deveria acontecer, certo? Agora, Eu Sou Jazz tem 32 páginas. Foi publicado em 2014 e colocado em muitas escolas públicas da América para atingir crianças de 4 a 8 anos. Recebeu vários prêmios, incluindo o da lista de livros Arco-Íris da Associação de Bibliotecas Americanas em 2015. Foi um dos primeiros livros a influenciar crianças para o estilo de vida da comunidade LGBTQIA+. Se pesquisar por Eu Sou Jazz no Google, achará muitos livros voltados para crianças, para mudar a mentalidade dessas crianças em relação à comunidade LGBTQIA+, e atitudes. Jared Eckert, que é assistente de pesquisa da Heritage Foundation. A Heritage Foundation é uma fundação proeminente nos Estados Unidos que tenta preservar os valores americanos. Eckert é um dos principais pesquisadores e disse isto: as crianças estão sendo cada vez mais direcionadas para conteúdo sexual nas escolas, sob o pretexto de educação sexual abrangente ou inclusão. Além de as mensagens sexuais dos livros serem inadequadas, há preocupações com a saúde mental. Ouçam o que Eckert diz sobre o que a pesquisa mostra sobre essas preocupações. Ele afirma: pesquisas mostram que exposição sexual precoce liga-se a problemas mentais, comportamento sexual de risco e vício em pornografia adulta. Ele listou 3 problemas. Primeiro, saúde mental. Segundo, sexo de risco. Terceiro, vício em pornografia. Mesmo que as crianças não compreendam totalmente o que veem ou ouvem tão jovens, elas ainda são influenciadas e impactadas por essa informação de maneiras significativas. Ao incluir ou promover livros assim, as escolas estão, para Eckert, prejudicando as crianças, não as ajudando. Uma das coisas que eu tenho analisado é qual é a estratégia principal de alguns dos líderes da comunidade LGBT para influenciar a América. Como se altera a cultura da América? Que tipo de coisas você faz para atingir esse objetivo? Marshall Kirk e Erastus Peel, ativistas LGBT, escreveram A Revisão da América Heterossexual. E fiquei fascinado ao ler. Foi isto que eles disseram. Eles falam da estratégia para mudar atitudes sobre o estilo de vida LGBT, dizendo: onde falamos, importa. A família americana vê mais de 7 horas de TV diariamente. Essas horas abrem uma porta ao mundo dos heterossexuais. Um cavalo de Troia pode ser passado. Então, é o que fazem. Eles estão a tentar influenciar a conversa pública, e a ideia é falar sobre este estilo de vida alternativo em todos os lugares e especialmente influenciar a mídia. Porque quanto mais se influencia a mídia, mais se pode transformar a mentalidade dos indivíduos. E continuam. Até agora, a Hollywood gay foi nossa melhor arma secreta para dessensibilizar o público. Aos poucos, nos últimos 10 anos, personagens e temas gays foram introduzidos em programas de TV e filmes. O impacto tem sido encorajador se você busca mudar valores nos Estados Unidos. Você já notou o grande número de personagens na televisão agora que se identificam com este estilo de vida alternativo LGBTQIA+? Eles são muito significativos. Então, quando eu observei como esse estilo de vida e seus promotores estavam procurando alterar a mentalidade da América em geral e como eles se esforçavam de todas as formas para influenciar a mídia e fazer com que suas opiniões fossem escutadas, eu senti que uma voz da palavra de Deus deveria se manifestar. Senti que a palavra de Deus devia influenciar nosso pensamento. Quando há um esforço coordenado para transformar nossa cultura, impactar nossos filhos e dessensibilizar a consciência, é hora de se manifestar.
quando a mídia está saturada de programação antibíblica para influenciar nossos pensamentos sobre o estilo de vida LGBTQ+, é hora de falar. Quando livros que promovem este estilo de vida são introduzidos em nossas escolas para influenciar as crianças desde cedo, não se pode calar, é hora de falar. Quando grandes varejistas promovem uma agenda do orgulho visando as nossas famílias, é o momento de se manifestar. Quando a cultura está impactando os jovens cristãos e se infiltrando em nossas igrejas e instituições de ensino, é o momento de se manifestar. Então nós fazemos a pergunta: o que a Bíblia ensina sobre sexualidade? O que a Bíblia ensina sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo? Alguns indivíduos nascem com propensões homossexuais? Será que algumas pessoas são fisicamente meninos, mas psicologicamente meninas? É possível mudar? Qual a resposta cristã? Bem, primeiramente, deixe-me dizer o que a resposta cristã não é. Como cristãos, condenamos toda a violência contra qualquer ser humano. Não só é inapropriado, mas é uma violação da lei moral de Deus. Lembrem-se de que em Romanos 5:8, as Escrituras falam sobre Jesus e o apóstolo Paulo está falando sobre Cristo e ele diz: mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco. Cristo morreu por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em favor de toda a humanidade. Cada um de nós tem uma natureza humana que é imperfeita e caída. Cada um de nós tem impulsos ou propensões para o mal. Então, como cristão, você e eu não podemos ter superioridade sobre outra pessoa e olhá-la com ódio por suas ações, pois cada um de nós tem impulsos ou propensões que podem não estar, e de fato não estão, em harmonia com a vontade de Deus. Cada um de nós, como diz Jeremias 17:9, tem um coração enganoso e perverso. Assim, nas Escrituras, a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Cristo, segundo Romanos 5:8, que acabamos de ler, em seu amor divino, graça e misericórdia, deixou as glórias do céu, habitou em carne humana e veio aqui e enfrentou toda a tentação que poderíamos enfrentar, e foi vitorioso sobre o maligno. Assim, não há qualquer lugar para o ódio. Se Jesus amou até inimigos pecadores como nós, podemos amar a humanidade. Podemos estender a mão com amor a quem não vive o estilo de vida que nós, cristãos, acreditamos estar em harmonia com a palavra de Deus. Cada um de nós precisa da graça de Deus. Cristãos, salvos pela graça, sem orgulho, descansamos em seu amor. Mas há outro aspecto. Na ética cristã, respeitamos a liberdade de escolha dos outros. A ética cristã nos chama ao amor, não ao ódio. O amor acolhe e aceita o próximo, mesmo que não esteja necessariamente em total concordância com as escolhas ou o estilo de vida que a pessoa adota. Nós não podemos, como cristãos, com base nos ensinamentos das Escrituras, aprofundaremos isso hoje. Como cristãos, não podemos aceitar um estilo de vida que não esteja em harmonia com elas. Contudo, podemos aceitar o fato de que as pessoas têm total liberdade para fazerem suas próprias escolhas. Elas são livres para viver a vida que escolheram para si. Mas isso não significa que aprovamos esse estilo de vida. Nesta discussão, é importante separar nossa compaixão pelos outros de seus comportamentos ou ações que não estão em harmonia com a vontade de Deus. O propósito da igreja é transformar a cultura, não ser transformada pela cultura. O propósito da igreja é mudar a cultura, não ser mudada pela cultura. O propósito da igreja consiste em moldar a cultura em vez de ser moldada por ela. A Bíblia é muito explícita sobre o poder transformador da graça de Deus que, por meio dos crentes, é capaz de transformar a cultura. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo,
Gosto de como a tradução de Phillips diz isso. Está escrito: não se deixem moldar por este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que você prove a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo diz: não se conforme à cultura do mundo, mas seja transformado pela renovação da mente. Paulo nos convida a sair e mudar a cultura. Ele nos convida a sair e a ser luzes neste mundo de escuridão. Na verdade, é exatamente sobre isso que Paulo fala em Filipenses 2, sobre sermos uma luz num mundo de escuridão. Vejam Filipenses 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem mácula, em meio a uma geração corrupta e pervertida, entre os quais resplandeceis como luzes no mundo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo para me gloriar. Agora, observem o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 12, 2, não se conformem com o mundo, transformem-no. Em segundo lugar, ele afirma em Filipenses 2, vocês são luzes num mundo de escuridão, luzes em meio a um mundo de escuridão. Se andarmos na luz, como Jesus está na luz, andaremos na verdade da sua palavra, porque lembrem-se do que está escrito no Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada aos meus pés e uma luz para o meu caminho. Portanto, é a palavra de Deus que nos capacita a distinguir entre a verdade e as mentiras de Satanás. O amor diz a verdade. Não podemos dizer que amamos o próximo e, ao mesmo tempo, mentir para ele. De acordo com João 8, versículo 44, Satanás é o pai da mentira, e nenhuma mentira procede da verdade. 1 João 2, versículo 21, o amor se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, versículo 6. Então, o mais amoroso que podemos fazer é compartilhar a palavra de Deus. E ao compartilharmos a verdade da palavra de Deus, ela nos apresenta em toda a sua beleza a sexualidade humana. E a verdade da palavra de Deus nos alerta claramente e abertamente contra o desvio ou a alteração desse plano original. Vamos aprofundar o que as Escrituras nos dizem sobre a sexualidade humana. Vamos pegar nossas Bíblias e voltar para Gênesis, o primeiro capítulo. Gênesis, capítulo 1. E em Gênesis, capítulo 1, encontramos a base para entender toda a sexualidade humana. Em Gênesis 1, 27, lemos. Voltemos aos versículos 26 e 27. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre peixes do mar, aves do céu, gado e todo réptil na terra. O versículo 27 é um verso-chave. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou. Versículo 28. Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e os seres que se movem na terra. Agora notem, no 27º versículo está escrito, Deus criou o homem. No livro de Gênesis, há então. Em Gênesis 1, existem duas palavras para criar na língua hebraica. Uma palavra é azá. Agora, azá é usada várias vezes. Pode ser usada para o que Deus faz, mas também pode ser usada para o que o homem faz. Quando você faz algo ou o cria, tipicamente o faz de outra coisa. Bara é um caso diferente, porém. A palavra bara tem a ver com o ato divino e soberano de Deus. É quando Deus bara, ele cria algo a partir do nada, algo que não existia. Ele é quem molda, quem forma, quem faz. É um ato divino, um ato soberano. Assim, é algo que apenas Deus pode realizar, através de um ato divino e soberano. Deus criou o homem e a mulher. Segundo as Escrituras, ele fez isso por duas razões. Primeiro, você notou o texto? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem.
É a união entre homem e mulher, na experiência de uma só carne, que manifesta a grandiosidade da imagem de Deus, a sua vasta amplitude e profunda essência, além de seu amor magnífico. 1 João 1:8 diz: Deus é amor. Esse amor se manifesta plenamente quando homem e mulher, criados à imagem de Deus, se unem em uma só carne, entregando-se um ao outro em amor sacrificial, como Cristo fez por nós. Portanto, a primeira razão pela qual Deus criou homem e mulher, dois sexos distintos e separados, é para revelar a imagem de Deus na perfeição do amor que tem um pelo outro. A segunda razão é que ele diz: sede fecundos e multiplicai-vos, para propagar a raça humana. As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são consideradas antinaturais e uma clara violação da ordem divina, conforme estabelecido por Deus no livro de Gênesis. Agora, Jesus afirma que o casamento se estabelece entre um homem e uma mulher. Encontramos isso em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Jesus diz: E ele, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Novamente, Jesus se refere à criação, que é a base, o fundamento para toda a sexualidade humana. Ele disse: Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à esposa, e os dois se tornam uma só carne. Não são mais dois, mas um. Portanto, o que Deus uniu, que o homem não separe. Assim, mais uma vez, vemos Jesus confirmando a história da criação dos relacionamentos humanos entre homem e mulher, unidos em matrimônio. Isso é um bara. Isso é algo que Deus realizou em sua soberania divina. Defensores do casamento gay propõem algo diferente. Propõem a união entre dois homens ou duas mulheres. Isto nega as claras diferenças biológicas, fisiológicas, psicológicas que existem entre homens e mulheres, as quais encontram a sua união ou a sua complementaridade no casamento. A realidade de marido e mulher se unindo e dessa união sagrada de amor abnegado gerando filhos. Geneticamente, homens e mulheres são diferentes. Ao longo de toda a Bíblia, esta ideia de desvio do plano de Deus é enfatizada por um lado, e por outro, o conceito da verdadeira fidelidade entre marido e mulher é claramente realçado. Ambos estão em total contraste e em profunda colisão. Você encontra isso em Gênesis 19 também. Em Gênesis 19 é narrada a história de Ló. E assim, ela narra a história da destruição de Sodoma e Gomorra. A homossexualidade desempenhou um papel crucial na destruição de Sodoma e Gomorra. Contudo, reconheço que existem aqueles que dizem Sodoma e Gomorra foram destruídas por serem inóspitas. Isso é, em parte, verdade. Sodoma e Gomorra foram destruídas por estupro e incesto, o que é parcialmente verdade. Alguns dizem que foram destruídas pela injustiça, o que é verdade. Mas não se pode ignorar a homossexualidade. Não se pode escolher. Inóspitas? Sim. Impiedade secular e materialismo? Sim. Incesto e estupro? Com certeza. Mas não se pode ignorar a ideia de que foram destruídas por causa de um desvio do plano de Deus. Eu gosto do que Martinho Lutero diz em Lutero, num livro escrito por Plass, intitulado O que Lutero diz. Ele comenta Gênesis 19. E permitam-me citar Lutero. É isto que ele diz. O vício dos sodomitas é uma enormidade sem paralelo. Ele se afasta da paixão e do desejo natural implantado por Deus na natureza, segundo o qual o macho tem um desejo apaixonado pela fêmea. Sodomia, ou pode-se dizer homossexualidade, anseia pelo que é totalmente contrário à natureza. Então, ao falar da destruição de Sodoma e Gomorra, Lutero aborda a homossexualidade, homem ardendo em paixão por outro homem, no contexto de Gênesis, capítulo 19. Ao longo da Bíblia, nós temos clareza de que Deus criou homem e mulher para um relacionamento de amor.
as Escrituras são claras. Vejam bem, há muitas pessoas que olham para a sociedade, olham para a cultura. Para moldar seus valores, eles olham o que os cerca. No entanto, as Escrituras são claras em moldar nossos valores. No livro de Levítico, Deus descreve princípios de vida para o seu povo. Ao abrirmos Levítico, capítulo 18, vocês têm o que algumas pessoas chamam de Código de Pureza, Levítico, o 18º capítulo. E vamos olhar lá, em Levítico 18. Este Código de Pureza, ele também lida com padrões éticos e morais, não simplesmente da lei cerimonial, e vou mostrar-vos isso em breve. No contexto, fala de adultério, idolatria, depravação sexual. Levítico 18, versículo 20. Além disso, não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Que mandamento é este? Não deitarás com a mulher do teu próximo. É o 7º mandamento sobre o adultério, certo? Então, temos um mandamento aí. Ninguém argumentará que isso é lei cerimonial. Versículo 21. Não farás teu filho passar pelo fogo a Moloque. Que mandamento é esse? O primeiro e o segundo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, imagem para Moloque. Nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Então, aqui você tem o primeiro mandamento, o segundo mandamento, você tem o 4º mandamento, você tem o 7º mandamento. Depois diz no versículo 22, não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. É uma abominação. Agora notem, para quem é? Para ambos os homens. Então, 2 homens unidos. E diz, não te deitarás com um homem como com uma mulher. É uma abominação. Agora, será que era isso simplesmente um código de pureza? Bem, eu já mostrei que os mandamentos são mencionados nesses versículos. Então, não poderia ser simplesmente um código de pureza ou santidade. Inclui isso, mas há padrões morais e éticos também. Eckhard Müller, Dr. Eckhard Müller, escreveu o livro Homossexualidade, Escritura e a Igreja. E o Dr. Müller foi por muitos e muitos anos um dos diretores assistentes do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral dos Adventistas do 7º Dia. Ele escreveu o livro Homossexualidade, Escritura e Igreja. Analisa cada uma dessas passagens bíblicas e quero ler o que ele disse. Ele diz sobre Levítico: é verdade que no contexto imediato ou mais amplo encontramos termos que se referem à pureza, santidade e idolatria. A questão é, essas referências limitam a advertência contra a homossexualidade só a situações específicas? Essa restrição claramente não é a questão em pauta. Primeiro, esses 2 textos descrevem e condenam a atividade homossexual masculina. Nenhuma exceção é mencionada. Obviamente, opõe-se à atividade homossexual. Contudo, é altamente provável que o lesbianismo também tenha sido contemplado. Portanto, aqui temos um renomado estudioso do Instituto de Pesquisa Bíblica dos Adventistas do 7º Dia, que afirma com grande clareza que essa proibição de homem com homem presente nas Escrituras, em Levítico 18, é bem mais do que meramente um código de santidade para uma civilização antiga, inserido na lei cerimonial, mas também se conecta com a lei moral dos 10 mandamentos. O código de santidade, de fato, não é meramente algo exclusivo de um povo que viveu há muito tempo. Seus princípios fundamentais nos ajudam a definir a verdade sobre a sexualidade humana. Muitas pessoas dizem, olha, foi assim que Deus nos criou, foi assim que Deus nos fez. Nós fomos simplesmente criados assim e possuímos predisposições genéticas para tal. Assim, alguns são heterossexuais, outros homossexuais e outros transgênero. É tudo a maneira como fomos feitos. Há um artigo fascinante em uma revista chamada Nature sobre a pesquisa que foi feita por pesquisadores de Harvard e do MIT. E o artigo era Nenhum gene gay.
Após estudar 400 mil pessoas, pesquisadores concluíram que não há um único gene gay. Eles disseram que pode haver uma combinação de genes que pode contribuir para a homossexualidade ou para o lesbianismo. O que achei fascinante é que isso pode ser verdade em 8 a 25% das pessoas. Dizem que 8 a 25% com tendências homossexuais podem ter esses desejos por uma combinação de genes. Outros fatores podem ser ambientais. Pode haver certas coisas que aconteceram na infância. Pode haver fatores sociais que também contribuem para isso. Então vamos fazer a suposição de que algumas pessoas já nascem com uma propensão ao lesbianismo, uma inclinação à homossexualidade. Eu também devo ressaltar que existem alguns estudos fascinantes sobre gêmeos idênticos. Se tiver gêmeos idênticos, esperaria que tivessem a mesma predisposição genética, não é? Mas como você explica o fato de que alguns desses gêmeos idênticos, uma porcentagem bem pequena, podem ter inclinação a tendências LGBTQIA+, enquanto outros não? Se forem geneticamente idênticos, esperaria-se que ambos tivessem, mas a pesquisa não indica isso. Simplesmente não. Mas, para fins de suposição, vamos assumir que algumas pessoas nascem com propensões para relações sexuais com o mesmo sexo, ou seja, homem com homem ou mulher com mulher. Isso necessariamente torna essas tendências à vontade de Deus? Assumamos que há um homem que nasce com uma paixão por desejos sexuais voltados para mulheres e suponhamos que ele tenha muita dificuldade em controlar esses desejos sexuais. Isso significa que essas tendências são à vontade de Deus? E quanto a quem nasce com propensão ao alcoolismo ou às drogas por predisposição genética? Isso está em harmonia com a vontade de Deus? Ora, o simples fato de alguém ter uma propensão, a verdade é, lembra o que Davi disse? Em pecado minha mãe me concebeu. Todos nós temos fragmentação em nossas vidas. Todos nós temos naturezas humanas caídas. Todos nós temos propensões ao mal. Cada um de nós tem propensões que não condizem com a vontade de Deus. Certas propensões em alguns, por muitas razões desconhecidas, e eu quero afirmar aqui muito claramente que não entendemos todas as razões para a questão LGBTQ+. Não entendemos, elas são complexas. Você pode ter algumas razões genéticas, pode ter algumas razões sociais, algumas razões ambientais. É uma questão muito complicada, uma situação complexa. E, novamente, quero enfatizar, amamos todos os seres humanos. Aceitamos os seres humanos, mas como cristãos, pela palavra de Deus, não seu comportamento. Agora, mas voltando, e essas propensões? Como mencionei, cada um de nós as possui por causa de nosso mundo fragmentado pelo pecado. No entanto, tenho uma notícia incrivelmente boa. Há boas notícias para toda a propensão humana. Vejam 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui está a boa nova mais incrível. Vamos olhar para 2 Coríntios 5:17. Assim sendo, se qualquer pessoa está em Cristo, ela é uma nova criação. As coisas antigas já ficaram para trás. E tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, somos novas criações. O Jesus que falou e o mundo surgiu, o Cristo que falou e a terra se cobriu de verde vivo, e as flores desabrocharam e as árvores frutíferas deram seus frutos, o Jesus que falou e criou sol, lua e estrelas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O poder de Jesus tem o poder de nos fazer novos. Onde o pecado abundou, seja qual for o pecado, superabundou a graça. Jesus, em sua graça, em seu poder, pode nos fazer novos. Há esperança. Existe esperança para o jovem que experimenta desejos sexuais e os manifestou fora dos limites do casamento. Existe esperança para o homem que cometeu adultério e para aqueles que tiveram paixões que não conseguem controlar. Há esperança para os indivíduos em relações LGBTQI+. Sim, esperança em Jesus Cristo, no poder de Cristo e na graça de Cristo.
A graça de Cristo nos perdoa ao cairmos, entra em nossa vida, nos transforma e nos faz novas criaturas em Jesus. De fato, o apóstolo Paulo fala sobre o poder, o incrível poder da graça em 1 Coríntios capítulo 6. Aqui, Paulo aborda o poder extraordinário da graça divina de Deus, que é incrível. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, primeiro ele faz este aviso e depois ele oferece muita esperança. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Fornecedores, aqueles que têm relações sexuais fora do vínculo sagrado do casamento. Fornecedores, um marido, um adúltero que deixa sua esposa e sai para ter essas relações com outras mulheres que não são sua esposa, jovens que vivem juntos, fornecedores, idólatras, adúlteros, homossexuais, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, nem extorsionários herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Assim foram alguns de vocês. Ele se dirige à igreja em Corinto, uma igreja que vivia em uma sociedade ímpia e imoral. Ele diz: assim foram alguns de vocês. Vocês eram fornicadores, idólatras, ladrões, avarentos, beberrões. Desviavam do plano de Deus sobre sexualidade, como homossexuais e sodomitas. Assim eram alguns de vocês, mas foram lavados. O que isso significa? Passaram pelo batismo, foram purificados pela graça de Cristo, confessaram, arrependeram-se, Deus os mudou, foram lavados. Fostes santificados. O que isso significa? Quer dizer que fostes feitos santos, separados para Deus. Fostes justificados em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus. Esta é a incrível boa nova. Quaisquer que sejam as tendências que herdamos ou cultivamos devido à fragmentação em nossas vidas, independentemente de quem sejamos, héteros ou gays, a graça de Cristo tem o poder de nos transformar. Ellen White declara, uma grande declaração no livro A Ciência do Bom Viver sobre isso. Ciência do Bom Viver, páginas 175 a 176. Quem confia em Cristo? Onde? Em Cristo. Não devem ser escravizados por hábitos ou tendências, herdados ou cultivados. Em vez de serem escravos da natureza inferior, devem dominar os apetites. Deus não nos deixou lutar contra o mal com nossa força finita. Quaisquer que sejam nossas tendências herdadas ou cultivadas para o mal, podemos vencer pelo poder que Ele está pronto para nos dar. Notem essa declaração. Que esperança! Não há paixão, seja ela herdada ou cultivada, que Jesus Cristo não possa nos dar força para superar. Quaisquer que sejam nossas tendências, superamos pelo poder que Ele dá. Ouçam, Desejado das Nações, página 671. Há esperança. Cristo deu seu Espírito como poder divino para vencer todas, sublinhem, circulem, todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e imprimir seu caráter na Igreja. Outra declaração, Lar Adventista, página 206. O poder transformador de Deus é capaz de transformar tendências herdadas e adquiridas, porque a religião de Jesus é de fato edificante. O poder de Deus pode transformar tendências que foram herdadas e também as cultivadas, porque existe poder no Evangelho. Há muita força em Cristo. A Bíblia nos diz claramente que tendências LGBT não se harmonizam com Deus. Quando Paulo analisa o livro de Romanos, ele enumera as coisas, a perdição da humanidade logo no início de Romanos. Em Romanos 1, Paulo fala da perdição dos gentios. Em Romanos 2, ele diz que os judeus estão perdidos. Em Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas há salvação em Cristo. Justificação pela fé, Romanos 4 a 6. Em Romanos 7, Paulo passa por essa grande luta. Mas em Romanos 8 não há condenação em Cristo Jesus. E não peques mais, o controla. Isso não nos domina mais porque não somos mais controlados por Ele. Somos livres em Jesus Cristo. No contexto do plano de salvação, em Romanos capítulo 1,
o apóstolo Paulo discorre sobre todo esse conceito da sexualidade humana. Romanos 1. Agora lembre-se, isto está no contexto do livro de Romanos, que exalta a cruz de Cristo, exalta a justificação pela fé e exalta o poder do Evangelho para transformar vidas. Então, é nesse contexto que tudo isso se encaixa. E Paulo deve mostrar a supremacia de Cristo. Ele deve expor a perdição da humanidade. Então, no capítulo 1, ele aborda a perdição, a vileza e a perversidade do mundo gentio. Em Romanos 2, ele mostra que os judeus, com oráculos e profetas, desobedeceram. Ele ressalta que toda a humanidade está perdida. Ele deve fazer isso nos capítulos iniciais para abordar a salvação e justificação pela fé. Então, aqui em Romanos, Paulo está catalogando os pecados do mundo gentílico. E em Romanos 1, 26 e nos versículos seguintes, ele afirma: por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até suas mulheres trocaram o uso natural pelo que é antinatural. Igualmente, homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns pelos outros. Homens com homens, fazendo o que é vergonhoso e recebendo em si a devida punição pelo erro. Note que ele fala de homens deixando o uso natural das mulheres. De onde tira essa expressão, o uso natural da mulher? Ora, se regressarmos ao versículo 25 e ao início deste capítulo, ele estará a falar sobre a criação. Sendo assim, o uso natural, na ordem da criação, é um homem e uma mulher se casando, mas ele diz que eles mudaram o uso natural da natureza. Então, isso é algo não natural de acordo com Paulo. Vejam o que ele diz aqui, no versículo 25, que trocaram a verdade de Deus por uma mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito eternamente. Assim, na criação, Deus cria, por um ato divino e soberano, o homem e a mulher. Eu também me interessei sobre como isso foi comentado extensivamente na Bíblia de Estudo da Universidade Andrews. A Bíblia de Estudo da Universidade Andrews tem comentários sobre cada uma dessas passagens da Escritura. E em Romanos 1, 26, 27, a Bíblia de Estudo da Universidade Andrews, feita por especialistas em Antigo e Novo Testamento da Universidade Andrews. E eu me perguntei, como comentaram Romanos 1, 26, 27, e diz: estes versículos condenam atividades homossexuais. A sexualidade não natural, porém, vai além disso. E nós apontamos isso. O Novo Testamento sanciona somente o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Ele condena todas as outras formas de atividade sexual, seja homossexual ou heterossexual. Então, a Bíblia de Estudo da Universidade Andrews deixa bem claro que estes versículos tratam da homossexualidade, de relações entre homens. Há um novo comentário bíblico que também foi lançado, que eu realmente recomendaria. É o comentário bíblico da Andrews. É um resumo com um volume sobre o Antigo Testamento e outro sobre o Novo. Estudiosos da Andrews o elaboraram. Eu estava interessado no que eles disseram sobre Romanos 1. Permita-me ler o comentário bíblico da Universidade Andrews, feito por estudiosos do Novo Testamento na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou apenas citando o comentário deles. A conduta sexual do mesmo gênero se tornou a principal prova do pecado gentio de Paulo. Ao contrário de muitos greco-romanos que elogiavam a conduta sexual do mesmo gênero, os judeus a consideravam contra a ordem natural e a vontade divina. Qualquer sugestão de que Paulo, escrevendo hoje, atenuaria suas palavras ao se deparar com um casal homossexual amoroso, monogâmico e fiel, ou com provas de que a orientação homossexual é uma predisposição genética, é completamente infundada. As leis levíticas contra a conduta sexual do mesmo gênero, com um homem assumindo o papel da mulher, confirmaram sua posição. A acusação de Paulo em Romanos 1 inclui mulheres envolvidas em conduta sexual não natural do mesmo gênero, o que era bem conhecido entre os gregos. A condenação de Paulo foca na conduta sexual do mesmo gênero.
Tal conduta é resultado de nossa natureza pecaminosa, que está sempre sujeita à tentação, seja momentânea ou crônica, e é sempre remediada pela confiança na fé em Cristo para resistir e vencer o mal. Que poder há no Evangelho de Cristo para nos transformar? E esse é, na verdade, o ponto principal de Paulo no livro de Romanos, que pela graça de Cristo podemos ser perdoados. Pelo poder de Cristo podemos ser transformados e refeitos, completamente renovados. É possível examinar as Escrituras Sagradas e discernir claramente este forte contraste entre os valores cristãos e os valores da nossa cultura secular, que incessantemente tentam nos influenciar, nos modelar e nos metamorfosear. A Bíblia é clara sobre casamento e uniões homossexuais. Deus criou homens e mulheres para experimentarem a intimidade em um relacionamento monogâmico, nos limites sagrados do casamento. Qualquer intimidade sexual fora do casamento é uma violação do amor de Deus. Relações homossexuais são antinaturais, pecaminosas e em desarmonia com a lei da criação e moral de Deus. Agora me perguntaram: a Igreja Adventista do Sétimo Dia já se pronunciou oficialmente baseada nestes conceitos, princípios e verdades bíblicas que o Senhor abordou hoje, Pastor Finley? Por que a Igreja Adventista, alguém pode perguntar, não faz uma declaração pública? Bem, a boa notícia é que sim, ela já fez. Ao longo de sua história, a Igreja Adventista tem sido uma forte defensora de relacionamentos positivos e amorosos no contexto do casamento. Sempre ficou claro que relações sexuais fora do casamento, o casamento como definido pela Bíblia, são uma violação da vontade de Deus. Eu gostaria de ler para vocês alguns trechos da recente declaração de reafirmação feita pela Igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou recentemente uma reafirmação. Então lerei alguns trechos para que não reste dúvida da posição da Igreja Adventista sobre este assunto. Afirmamos sem hesitação nossa posição de longa data, conforme expressa nas crenças fundamentais da Igreja. O casamento, estabelecido por Deus no Éden e confirmado por Jesus, é uma união para a vida toda entre homem e mulher em amoroso companheirismo. Deus instituiu o casamento, uma aliança entre dois gêneros, homem e mulher, unidos física, emocional e espiritualmente, como uma só carne. A união monogâmica de um homem e uma mulher no casamento é o único enfoque moralmente aceitável para a expressão sexual íntima, seja genital ou relacionada. Qualquer rebaixamento dessa visão elevada é um rebaixamento do ideal celestial. A declaração então descreve que a homossexualidade é, na verdade, uma perturbação, uma manifestação da perturbação e da fragmentação da natureza humana. Vou ler essa parte da declaração para vocês. A homossexualidade é um sinal da perturbação e fragmentação nas inclinações e relações humanas, causada pelo pecado. Embora todos tenham uma natureza humana caída, cremos que, pela graça divina e com o apoio da comunidade de fé, podemos viver em harmonia com os princípios da palavra de Deus. E agora, um aspecto importante da declaração que quero enfatizar. Cremos que todos, independente da orientação sexual, são amados por Deus. Não toleramos que nenhum grupo seja alvo de desprezo ou zombaria, muito menos de abuso. Contudo, a palavra de Deus transcende tempo e cultura, não permitindo o estilo de vida homossexual. A Bíblia se opõe às uniões homossexuais, ao casamento. Ancorada no plano de Deus desde a criação, a oposição bíblica a uniões ou casamentos homossexuais está ancorada no plano divino. Quando? Na criação. Isso está em Gênesis 1, na legislação divina. Descobrimos isso em Levítico e em 1 Coríntios, e o casamento é explicitamente confirmado por Deus como um relacionamento permanente, monogâmico e heterossexual. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido bem clara. Devemos, porém, fazer uma distinção entre a orientação e a prática de vida LGBTQIA+. Cada um de nós, por causa da fragmentação do pecado, tem certas paixões, desejos, orientações. Mas, pela graça de Deus, podemos escolher não agir de acordo com elas.
Então, ter essa orientação não serve de justificativa para a ação em si. Eu posso ter uma predisposição, por causa da fragmentação do pecado, para me irritar mais facilmente do que outra pessoa. Mas, pela graça de Deus, eu posso ser transformado. Assim, porque alguém possui uma predisposição para isso, alguém pode ter uma paixão devido à genética, ao ambiente social ou a eventos ocorridos na juventude e desenvolver uma paixão pela sexualidade fora do casamento, como um homem por uma mulher. Contudo, ter essas paixões e impulsos não implica em agir de acordo com eles. Eles fazem uma escolha positiva pela graça de Deus para mudar suas vidas. O mesmo princípio se aplica às relações, orientações ou desejos LGBTQIA+. A orientação pode ser parte de quem somos, mas a graça de Deus é ainda maior. Como então nos relacionamos? Como de fato nos relacionamos? Quais são algumas coisas que podemos aprender com os princípios bíblicos da sexualidade? Penso haver 5 coisas, e aqui estão. Primeiro, Deus criou todos à sua imagem. Devido ao pecado, todos temos tendências ao mal. Essa é uma lição. Segunda, Deus nos chama ao amor, não ao ódio. A ética cristã nos chama à compaixão e aceitação mútua. Terceiro, amar não é aprovar estilo de vida fora da vontade de Deus. A coisa mais amorosa que podemos fazer é compartilhar a maravilhosa graça de Cristo, que perdoa nosso passado, transforma nosso presente e nos oferece esperança para o futuro. O estilo de vida LGBT não está em harmonia com a Bíblia e é pecado. Em quinto lugar, pela graça de Deus, todos nós podemos experimentar uma nova vida em Jesus Cristo. Jesus nos convida a amar a todos ao redor, quebrados, caídos em pecado, a nos aproximarmos como irmãos e irmãs em Cristo, com tons de amor e carinho, para compartilhar as verdades da palavra de Deus com bondade e compaixão, reconhecendo que se qualquer homem ou mulher está em união com Cristo, eles são de fato novas criaturas, reconhecendo que a graça de Deus, juntamente com o poder de Deus, é maior do que qualquer pecado. Não há pecado do qual a graça de Deus não possa nos livrar por sua graça e através de seu poder, nos abraçarmos e amar, e nos amar o bastante para compartilhar a palavra de Deus orando juntos, para compartilharmos as verdades divinas da Escritura juntos e vermos a nova criação acontecer em cada uma de nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, como te agradecemos, porque a luz no caminho à frente, como te agradecemos pela palavra do Deus vivo, como te agradecemos por Jesus Cristo, como te agradecemos porque, através do teu poder e pela tua graça, nossas vidas podem ser completamente transformadas e mudadas. Nós te agradecemos porque Jesus é mais forte do que qualquer propensão herdada ou cultivada para o pecado. E que, através de Cristo, venceu toda a tentação de Satanás, também podemos ser vencedores e te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.